Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Marcelo Nobel. Seja bem-vindo, professor Nobel. Obrigado pelo convite. O professor Nobel, ele é físico, ele tem uma trajetória de pesquisa na área da física, mas ele também se dedica à questão da divulgação científica. Há muito tempo ele tem atuado nessa direção, tem uma coleção de livros aqui na editora da Unicamp no âmbito da divulgação científica, além de ser também pró-reitor de graduação da Unicamp, e ele tem uma experiência, portanto, única nesse âmbito, que é o âmbito de como tornar a ciência algo palatável, algo que as pessoas podem entender. Então, professor, eu gostaria de começar com essa pergunta mais ampla, quer dizer, o que é divulgação científica? Bom, definir algo tão extenso é complicado, mas de fato a divulgação científica, de uma maneira geral, engloba todas as ações relacionadas com transmitir a ciência, transmitir a tecnologia, transmitir a maneira com que é feita a pesquisa para a população de uma maneira geral. Aí então a gente pode incluir diversas ações. Podemos incluir museus e centros de ciência que fazem divulgação científica, zoológicos, museus de história natural, parques, jardins botânicos, por exemplo, também entram no âmbito da divulgação científica, mas também outras atividades, como o próprio jornalismo científico, que é feito no jornalismo diário, seja em jornais que saem diariamente, na internet, ou também revistas, como antes era a Super Interessante, a Galileu, a Scientific American e outras tantas. A Ciência Hoje, né, que é a nossa principal revista de divulgação científica, a revista FAPESP e tantas outras. Além de tudo isso, nós temos outro canal que são os livros, né, de divulgação. Todo mundo aí já ouviu pelo menos falar um livro famoso brasileiro, que é O Homem que Calculava, já mais antigo, ou mais recentemente do Stephen Hawking. São livros de divulgação científica, ou Carl Sagan com Cosmos, tantos outros que foram best-sellers. E então a gente tem aí várias ações relacionadas com a transmissão do que é a ciência, a discussão dos assuntos científicos e a discussão do próprio fazer da ciência. Isso englobado de uma maneira geral. A gente tem outros termos, em outros países não existe o termo divulgação científica, em outros lugares preferem usar engajamento público com a ciência, como os ingleses, né, que preferem usar esse termo, ou mais politicamente correto hoje em dia. Existe a popularização da ciência, né, como é dito nos Estados Unidos, por exemplo, e tantos outros. Então a gente tem aí um movimento relacionado com a ciência de comunicação. Essa observação sua do fato de que se pode levar a ciência para a população por esses meios, né, tem a ver um pouco, creio eu, com o fato de que a ciência se tornou cada vez mais especializada, cada vez mais aprofundada em detalhes mais delimitados, de tal maneira que, por uma pessoa leiga, digamos assim, nem sempre é fácil chegar àquela pesquisa, digamos, mais desenvolvida. Então, a pergunta seguinte que eu gostaria de fazer é: o estudioso, nós que estamos na universidade, na academia, os cientistas, eles têm algum tipo de formação para chegar a essa linguagem mais popular? Porque, normalmente, o cientista ele é formado para justamente ser aquele grande especialista num determinado objeto, e não para que ele consiga fazer com que essa mensagem chegue a uma pessoa que não é um estudioso. Eu acho que, infelizmente, não. Não temos essa formação na nossa prática diária, nos nossos cursos, né, na graduação, na pós-graduação. Não existe a formação para poder escrever de uma maneira adequada. Não existe o treinamento, porque, assim como tudo na vida, fazer uma boa divulgação científica exige, primeiro, um aprendizado e depois um treinamento. Mas eu acho que é uma configuração, uma situação que está mudando pouco a pouco. Acho que cada vez mais as agências de fomento têm se dado conta da importância da divulgação científica. Nós temos, principalmente aqui no Brasil, uma forte presença do Estado, né, através das agências de fomento, através do governo. Então, de uma maneira ou de outra, é a própria população que está pagando pelas universidades, pela pesquisa, e nós temos a obrigação de retornar
o resultado dessas pesquisas para a população, poder mostrar para a população de uma maneira geral o que nós fazemos na universidade, qual que é a importância da universidade para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da saúde, para o desenvolvimento da tecnologia, para o desenvolvimento de todo o país de uma maneira geral. E, então, eu acho que é um movimento que está crescendo pouco a pouco, mas ainda na nossa formação, infelizmente, ela é muito conteudista e não tem essa componente um pouco mais relacionada com seria a prática do jornalismo, a prática de transmitir essa informação de uma maneira mais simples. Porque uma coisa que me chama a atenção é que, se formos olhar historicamente, os países que você citou, a Inglaterra e os Estados Unidos, que são países com uma industrialização muito mais antiga, a Inglaterra o primeiro, os Estados Unidos em seguida, e que tiveram uma preocupação, digamos assim, sistemática em divulgar numa época em que nós não tínhamos internet, nem mesmo televisão. A popularização era dada por livrinhos, né, que as pessoas liam no metrô, andando na rua, e depois os programas de rádio da BBC também. Então, quer dizer, me parece que houve um esforço, digamos assim, quase que determinado em disseminar a informação científica de tal maneira que a população mais comum, né, a população comum, pudesse entender aquelas transformações econômicas, tecnológicas da sua própria sociedade. Então, a pergunta que eu faria é a seguinte: em que medida o Brasil, que está passando por um processo de popularização, não só da ciência, mas, digamos assim, do acesso à informação, o Brasil está se tornando um país mais igualitário, uma classe média mais ampla, mas isso muito recentemente, nas últimas décadas, em que medida também não é importante, nesse processo de inclusão social, fazer também essa disseminação do conhecimento de como a sociedade funciona, de como as coisas funcionam, de como uma máquina qualquer que as pessoas estão usando funciona. Eu acho que, bom, você que é o historiador, mas certamente em cada país tem o seu contexto histórico e o seu momento histórico que viveu. Aí nos Estados Unidos, na Inglaterra, foi numa situação de pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial muito forte. Nos Estados Unidos, em particular, toda a questão da Guerra Fria, né, e a necessidade que tinham ali de uma guerra, uma luta direta com a União Soviética para tentar atingir objetivos muito precisos, muito claros, e para isso precisavam mais gente voltada para a ciência, para a física, para a química e para todas essas áreas científicas, e eles viram a necessidade de ampliar, né, essa vontade de seguir essas carreiras científicas. Hoje em dia se sabe que isso é um fator fundamental para o desenvolvimento de uma nação. E o país, e o Brasil aqui em particular, está despertando para isso. Uma pesquisa relativamente recente que foi feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, de uma pesquisa de percepção pública da ciência, mostrou que os nossos dados são assustadores. Por exemplo, apenas 4% da população teve acesso ou já foi alguma vez a um museu ou centro de ciência. Nos Estados Unidos, você vai na Inglaterra, qualquer cidade aí, tipicamente maior de 50 mil habitantes, tem um museu de ciência, um centro de ciências, um lugar onde um aquário, um lugar onde as crianças podem ir, despertar a curiosidade, fazer trabalhos escolares, ir de visitas. Aqui ainda o acesso é muito restrito, porque há poucos espaços, é muito limitado, há pouca página de ciência nos jornais, ou seja, de uma maneira geral, ainda no Brasil, apesar do esforço enorme que tem sido feito, ainda está muito na infância a questão da divulgação científica. Veja, por exemplo, um outro caso, o caso de livros. Você vai para países mais parecidos como o nosso, como o México, a Argentina, você vai numa livraria ali, na estante, bom, só o fato da leitura ser mais ampliada, mas você vai numa livraria, a parte ali de divulgação científica é enorme, tem um monte de títulos. Aqui ainda há pouquíssimas possibilidades. Temos limitadíssimas editoras que publicam livros de divulgação, há poucos títulos ainda disponíveis e tem um mercado enorme para crescer. Então, acho que ainda o país está despertando, mas é um movimento lento. É um movimento lento porque precisa formar gente capacitada nessa área, precisa estimular que as editoras, que os jornais, que as revistas publiquem mais ciência e tecnologia e que esse processo avance
um pouquinho mais rapidamente. Agora, do lado, digamos assim, da universidade ou das agências de fomento à pesquisa, que é o, digamos assim, é o outro lado da questão, porque muitas vezes o cientista ele é levado a não se dedicar à divulgação também pelo fato de que ele é cobrado pela sua universidade e pela agência de fomento pela publicação de um artigo muito especializado, se possível, numa revista estrangeira. Então, como é que você acha que a universidade e as agências de fomento podem fazer para que esse panorama mude no sentido de incentivar academicamente também a produção de divulgação científica? Eu sei que a Unicamp, por exemplo, tem diversas iniciativas nesse sentido. Então, como em termos gerais você acha que isso pode avançar? Bom, é interessante porque acho que também é um movimento que vai acontecendo aos poucos. No Brasil, em particular, ainda não temos essa coisa tão forte. Há, às vezes, algum edital, alguma chamada para a divulgação científica, mas em países como os Estados Unidos ou na Europa, a maioria dos projetos que hoje em dia são aprovados de pesquisa tem que ter necessariamente uma componente de divulgação. Isso tem acontecido aos poucos também no Brasil. Por exemplo, agora a FAPESP lançou uma chamada de CEPIDs, onde é necessário ter um plano de divulgação junto com o projeto. Não necessariamente o cientista fará esse plano, ou fará essa divulgação, mas poderá contratar jornalistas, poderá montar uma equipe, fazer programas na internet, programas. Hoje em dia é muito mais simples. Eu acho que é uma necessidade dos projetos de pesquisas terem associados a eles um plano de divulgação científica. No país ainda temos poucas pessoas formadas nessa área, né? Tem pouca gente que trabalha diretamente em divulgação científica, então a universidade tem que fazer um esforço concentrado. Temos aí, no caso da Unicamp, que você citou, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, que é o LabJOR, que há alguns anos já tem um curso de especialização em jornalismo científico, agora criou mais recentemente um mestrado em divulgação científica e cultural, mestrado stricto sensu, e tem feito diversos cursos de especialização e formado muita gente capacitada nessa área. E tem feito, naturalmente, produção, né? Revistas diversas que são realizadas aqui, além de pesquisas acadêmicas associadas com cada pesquisador ali presente. Além disso, nós temos o Museu de Ciências, onde também uma série de atividades para a formação de professores, para a visita de alunos são realizadas. Nós temos, como você também mencionou na introdução, uma coleção de divulgação científica na editora. Então, as universidades podem e devem agir de uma maneira concentrada, buscando unir esforços no sentido de capacitar gente, que é o principal fator da universidade, e realizar ações concretas, dando infraestrutura para que as ações de divulgação científica tenham lugar dentro da universidade, que é o lugar da experimentação, é um lugar onde as pesquisas devem ser feitas e aprimoramento dessa divulgação científica deve acontecer. Como a própria ciência, a própria divulgação científica é uma ciência em si, e também é possível realizar estudos, publicar trabalhos, e estudar o público, entender a percepção pública da ciência, e é uma área fascinante que ainda é pouco explorada. Mas essa sua observação, as suas ponderações são muito pertinentes porque justamente falam em equipes interdisciplinares, interação com estudiosos específicos da área, jornalistas. Agora, eu ia fazer uma pergunta, digamos assim, uma ponderação mais específica, que é a seguinte: em que medida a formação do cientista, aquele que realmente está sendo treinado já na graduação, depois do mestrado, doutoramento, para uma pesquisa muito especializada, também não deve envolver, mesmo neste que não é um especialista em divulgação, mas ele também ter uma formação mínima em como fazer uma divulgação. Isso porque, naturalmente, os cientistas, como o seu caso é um exemplo típico disso, que embora seja físico e trabalhe numa área muito específica, me lembro daqueles artigos que escrevia no nosso jornal da Unicamp, que são artigos escritos, quer dizer, são reflexões, são ponderações para um público muito mais amplo do que o estudioso da física. Então, em que medida nós também não temos que formar os nossos alunos, mesmo os cientistas, para que eles tenham uma percepção de como lidar com a língua, como falar com o povo? Bom, certamente, acho que extrapola um pouco até a tua pergunta, que eu, pelo menos, sou amplamente favorável e defendo a causa de uma formação geral, onde qualquer área deve ter
uma formação forte, né, na área de comunicação, na área de leitura, na literatura, na cultura de uma maneira geral. Acho que isso é uma necessidade do ser humano, né, de ter uma formação mais ampla, mais geral, qualquer que seja a área de especialização. Naturalmente, há aqueles que, a partir dessa formação e dessa possibilidade, poderão florescer, digamos assim, e se dedicar mais ou ter mais facilidade para escrever, para atuar diretamente na divulgação científica. Mas não podemos esquecer, e eu acho que é uma frase muito forte, mas muito importante, que eu li uma vez em um texto da Mônica Teixeira, que é uma jornalista importante na área de divulgação, que ela disse o seguinte: o jornalismo científico, antes de mais nada, é jornalismo e tem que seguir os preceitos ali, e você tem uma formação específica, você tem uma maneira de trabalhar, lidar com o texto e trabalhar esse texto de uma maneira específica. Então, nem todos chegarão a esse ponto, mas é importante que tenham a percepção da necessidade, da importância e que possam, se necessário, desenvolver essas habilidades para lidar diretamente com a divulgação científica. Mas, certamente, despertar o interesse, despertar a necessidade de termos uma boa divulgação científica já é meio caminho andado. Acho que a gente precisa realmente ter as condições de oferecer essa possibilidade, seja contratando gente, seja atuando diretamente, com estagiários, da maneira que conseguirmos lidar com os vários meios de divulgação científica. Em particular, eu agora hoje estou mais envolvido na área de livros. Há pouquíssimos autores de divulgação científica que estão escrevendo livros brasileiros, né? Então, o livro é uma possibilidade que você tem de explorar mais a fundo um tema, né? Você tem ali, pode ter 100, 200 páginas para ir tocar fundo, o que não acontece no jornalismo diário, o que não acontece na internet, o que não acontece numa revista. Você pode ir profundamente em algum assunto e desenvolver esse assunto com mais clareza, com mais tranquilidade. Pouquíssimos autores têm se dedicado a isso. E esse é um lado que, retomando um pouco o que o professor Nobel disse de início, que eu acho que é muito importante para despertar vocações. Porque quantos de nós não fomos a uma carreira porque lemos, quando 10, 12 anos, um livro desse tipo que você está falando? Quer dizer, um livro que não é um jornalístico, no sentido de que não é uma notícia, não é uma revista, mas é um aprofundamento numa determinada área em que você se encanta com aquela descrição que nessa altura para um jovem já é aprofundada, mas que é feita por um especialista, voltada para o público amplo, a pessoa se encanta e vai para aquela carreira. Eu creio que esse é um dos aspectos que esses tipos de livros têm essa função fundamental. E aí também perguntaria essa importância de ter um autor brasileiro, porque às vezes o autor estrangeiro, naturalmente, ele parte de pressupostos de conhecimento que não são os das nossas crianças ou dos nossos jovens. Sem dúvida, a gente precisa... Bom, tem um pouco de tudo. Temos aí autores, ainda também, acho que um pouco a nossa coleção aqui, que chama Meio de Cultura, busca trazer, que é autores mais próximos dos nossos. Não necessariamente brasileiros, mas temos autores argentinos, mexicanos, espanhóis, italianos, que talvez tragam aí a cultura latina. Buscamos fugir um pouco aí do mundo anglo-saxão, que em geral é o que é traduzido. E tem autores excelentes. Infelizmente, há poucos autores brasileiros que realmente não só têm a nossa linguagem, né, própria, que é importante, por mais que você traduza um livro, a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia, é algo que só é nossa, e os exemplos, né, a serem utilizados, as comparações, naturalmente também são importantes que sejam locais, mas que também sejam referências, né, para as crianças, para os jovens, que possam ir lá numa palestra, numa escola, mais acessíveis, né, que possam estar presentes, exato, que estão presentes ali no nosso dia a dia. E realmente isso ainda é algo que falta. Mas é um movimento, né? Acho que falta também, na minha opinião, mais espaço nos jornais, né? Eu, por exemplo, não me conformo de ter um caderno de economia todos os dias, que é muito mais difícil que qualquer assunto de ciência, e não ter um caderno de ciência específico, quando há interesse concreto. Naturalmente, um pouco mais em alguns temas que outros, né? Como a saúde,
é sempre algo que desperta muita atenção, porque nos toca diretamente. Mas outros temas também há muitíssimo interesse, e ainda eu acho que é pouco explorado. Há um mito aí da dificuldade, que as pessoas não gostam e tal, mas é um mito, né? Que eu acho que é muito voltado para o que acontece na escola, mas seria fundamental termos incorporado essa ciência como algo comum, algo do dia a dia, que realmente possibilite que as pessoas discutam, não necessariamente em profundidade, mas criticamente, diversas questões que aparecem no nosso dia a dia. O aquecimento global, os organismos geneticamente modificados, o fim do petróleo, a biocombustíveis e tantos outros assuntos que hoje nós temos aí no dia a dia e muitas vezes as pessoas simplesmente não sabem o que falar. Olha, professor Marcelo, seus esclarecimentos foram encantadores. Eu creio que poderá servir, inclusive, essa sua entrevista para que outros se inspirem e se inscrevam também e se dediquem um pouco mais à divulgação científica. Então, eu queria agradecer muito a sua disposição de estar no nosso programa hoje, professor. Muito bem, eu que agradeço, estou à disposição. E eu convido, então, a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.